Boa noite a todos. Esta é mais uma live da página do Instagram, @Caio Mirabelli. O convidado de hoje é meu querido amigo de mais de 15 anos ininterruptos, Fábio Ferrari. Nós vamos discutir assuntos relacionados a drogas, espiritualidade, política, psicologia. E antes da gente iniciar aqui o bate-papo com o Fábio Ferrari, eu vou dar 2 minutos para ele se apresentar para os nossos telespectadores. Bom, é o seguinte, eu sou psicólogo, sou formado em psicologia pela PUC do Rio de Janeiro e tenho interesse em outras áreas também, né, como, por exemplo, a projeciologia, outras áreas ligadas também à questão multidimensional, né, como a gente costuma dizer, e também a da criatividade. Basicamente seria isso. Perfeito. Vamos começar então nossa live. Eu tenho uma pergunta para o convidado Fábio Ferrari. Fábio Ferrari, quais os prejuízos psicológicos? Só uma pausa, parece que teve um problema de conexão aqui. Voltou. Fábio, voltou? Voltou. Fábio, a primeira pergunta é: quais os prejuízos psicológicos que o uso de drogas produz no indivíduo? Caio, isso aí a gente já sabe, né? Porque a questão de droga, ela sempre causa algum tipo de prejuízo em função das questões, por exemplo, neurológicas, né? Que ela pode, muitas vezes, afeta a questão cerebral, das conexões neurológicas da pessoa, e também pode, muitas vezes, provocar outros danos, né, relacionados aí a questões até cardíacas e questões do próprio corpo físico, né? Fora questões de dependência, tem gente que muitas vezes fica numa condição assim de alienação em relação à própria vida, né? Então, a gente vê que a questão das drogas, ela causa muito problema. Olha lá aquela questão lá da Cracolândia, por exemplo, lá em São Paulo. Aquilo ali você já vê a condição da onde pode chegar, né, a questão das drogas, do ponto de vista social, né? É muito sério isso aí. Perfeito. Fábio Ferrari, segunda pergunta. Eu tenho uma grande amiga que ela atua em hospitais psiquiátricos, em clínicas psiquiátricas, e ela tem me noticiado que aumentou muito nos últimos anos internações de jovens que usam cocaína, maconha. Esse aumento significativo de doenças mentais são provocadas pelo excesso do uso de drogas como maconha, como ela me relatou? Você diz em geral na sociedade, isso aí depende, né? Porque você tem causas aí também que muitas vezes são de base genética, por exemplo, até a questão, por exemplo, de alimentação, né, dentro da parte da nutrição, por exemplo, se a pessoa ela se alimenta mal, aquilo ali pode dar uma repercussão nela, pode afetar a saúde mental dela, entende? Então, hoje, a gente vê que essas áreas todas, né, a gente tem que entender cada caso para tentar ver o que está causando aquela condição de doença mental, né? Então, nem tudo é relacionado à droga, né? Depende aí do caso. Mas, exemplo, eu falei da questão de nutrição. Por exemplo, uma pessoa que tem uma condição assim de baixa nutrição em certas questões, por exemplo, baixa absorção de cálcio, por exemplo, isso pode dar uma condição de depressão nela, entende?
Eu não sou da área da nutrição, nem sou da área da medicina, mas isso a gente lê porque a gente sabe que essas coisas elas são interdisciplinares, né? Então, por exemplo, se tem pesquisa falando que a própria baixa absorção de vitamina D, isso também pode dar problema de depressão, né, da pessoa ficar desanimada. Então, isso aí já é uma outra área, né? Então, você fez a pergunta sobre as drogas, mas a gente tem que entender que são vários fatores que eles podem estar influenciando a questão da saúde mental, tá? Perfeito. Terceira pergunta, já saindo do aspecto um pouco do psicológico, indo mais para o aspecto multidimensional, multiexistencial, holossomático. Quais os prejuízos energéticos e espirituais que o uso de drogas promove ao indivíduo? Olha, essa pergunta aí, Caio, é o seguinte, a gente sabe que todo esse processo ligado à droga, ele tem uma condição de um holopensene, né, de uma energia mais, como a gente pode dizer, uma energia mais pesada, que muitas vezes ela leva a pessoa para uma condição de desorganização, de falta de disciplina, de entropia, né, como a gente fala, e muitas vezes gera uma condição de desagregação mesmo, do ponto de vista de energia, da condição da própria manifestação dela no dia a dia, né? Então, dificilmente você vai ver um usuário de drogas, por exemplo, que ele tem uma condição de autodisciplina, né, uma condição de equilíbrio maior, ou uma condição de harmonização consciencial maior, né? Então, a questão toda é essa. A pessoa que usa, por exemplo, a droga, a primeira coisa que ela tem que ver é qual o dano que isso está causando na minha ação em relação ao dia a dia, né? Então, a questão é por aí. Perfeito. Quarta pergunta. Como que a psicologia pode contribuir para tirar uma pessoa do vício das drogas? A psicologia, ela hoje tem assim uma série de abordagens, né, diferentes, com muitas técnicas. Hoje isso aí está muito assim já aprofundado, né? Então, basicamente, você tem hoje uma série de recursos para atender, né, relacionados à condição de dependência química, no caso, dependência ligada a drogas, né? Então, isso hoje, uma pessoa, por exemplo, que vai até um consultório, isso aí é feito ali na entrevista inicial, né? É feito uma condição ali de tentar entender o que levou a pessoa àquilo ali, né? Então, se procura levantar todo um histórico de vida da pessoa e ver quais são as predisposições dela do ponto de vista psicológico, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista sociológico, em relação à mesologia, ao ambiente em que ela está inserida, né? Então, a partir desse levantamento dessas informações, de todos esses dados, se procura entrar com a condição terapêutica para ver como que a pessoa pode estar fortalecendo os aspectos, os traços dela mais fortes, né? Isso falando numa abordagem mais ligada, por exemplo, ao que a gente chama de psicologia positiva. Então, é justamente ver o que a pessoa tem ali de aspectos positivos que dão força para ela. Então, se procura trabalhar dentro dessa abordagem para justamente fazer o contrapeso, porque a droga já está mostrando o lado do peso, né, do aspecto mais negativo que está segurando ela. Então, a gente tem que ver qual é o outro lado para levar a pessoa para um aspecto mais positivo ali da personalidade dela, tá? Então, acho que seria, de forma geral, seria isso aí. Quinta pergunta. O apoio da família na prevenção ao uso de drogas seria mais eficiente do que a família apoiar a tirar a pessoa do vício das drogas? Qual seria o melhor trabalho familiar? O preventivo ou o tratativo? Sempre o ideal é o preventivo, né, Caio? Sempre o ideal é você fazer
a profilaxia, né, antes da pessoa entrar ali no processo. Então, isso vem desde a educação familiar, mas também a condição social, né? A gente sabe que quanto mais se falar nesse assunto, do ponto de vista assim de procurar fazer o esclarecimento, né, a informação clara para a pessoa, isso vai ajudar a pessoa, por exemplo, a evitar entrar nisso aí, né? A gente sabe que quando a pessoa entra numa condição dessa de dependência, é muito mais difícil ela sair depois, né? Então, o ideal é a pessoa criar recursos e uma condição de vida onde ela não tenha necessidade, né, de ter esse tipo de situação, né? Perfeito. Vamos prosseguindo. Antes de eu entrar em outros aspectos do tema drogas, eu queria fazer um raciocínio e eu queria saber depois se o amigo ele ratifica ou retifica o meu raciocínio. Então, vou iniciar. De acordo com as minhas experiências energéticas, multidimensionais, multiexistenciais, holossomáticas, o uso de drogas, além de prejudicar a fisiologia humana, afetando o sistema neurológico e outros sistemas orgânicos, esse uso de drogas, esse fato patológico, ele destrói as energias da consciência. Por quê? Porque o uso de drogas, ele desalinha seu holochakra, ele bloqueia chakras específicos e faz a consciência usuária de droga, sem querer, produzir e exteriorizar energias negativas, pensamentos, sentimentos e energias negativas para o ambiente e para a sua própria vida, além de atrair energeticamente assediadores extrafísicos. Você concorda com essa minha leitura holossomática, multidimensional do assunto drogas? Sem dúvida, Caio. Isso aí tudo está relacionado, né? A gente sabe que do ponto de vista de drogas, a gente sabe que essa condição ela afeta principalmente, você falou aí da questão da energia, né, da questão multidimensional, mas a gente sabe que a base de tudo isso aí é por causa da condição da lucidez, né, que ela baixa a condição de lucidez da pessoa, né? Então, a gente sabe que quanto maior o nível de autoconscientização que a pessoa tem, quanto mais assentado a pessoa fica na personalidade dela, quanto maior o nível de racionalidade, não estou falando racionalização, estou falando racionalidade. Por exemplo, a pessoa ela ser capaz de ter um nível satisfatório de associação de ideias, dela usar a concentração mental dela de forma produtiva. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem vício em drogas, por exemplo, o primeiro teste que ela pode fazer é fazer, por exemplo, ver se ela consegue manter uma condição de leitura no dia a dia, né? Pegar um livro mesmo e ler, procurar ler um texto e ver se ela consegue manter o foco dentro daquela atividade, né? Ou, por exemplo, ela pode tentar ver um filme, assistir a um vídeo, um filme, né, de um assunto mais interessante e ver se ela consegue manter a condição dela ali. Na maioria das vezes, o processo da concentração dela ele fica prejudicado, né? Na maioria das vezes, o que começa a cair vai ter a dificuldade da leitura, ela vai ter dificuldade de manter o foco, a memória vai estar caindo também, a dificuldade de associação de ideias. Então, você vê, do que adianta você ter aquele estímulo, né, provocado pela droga, muitas vezes de produzir uma euforia, se a pessoa não tem uma condição de lucidez, né? Então, isso tudo não adianta nada, porque isso aí ela está saindo do foco da lucidez dela, entende? Então, assim, perfeito. A pessoa fica tipo um carro desgovernado, tá? Perfeito. E lembrando também, você fez o bolo de chocolate, vou botar cereja agora. Lembrando também, Fábio Ferrari, que estagna a evolução consciencial de um indivíduo. Para quem não sabe, a evolução consciencial é sinônimo de evolução espiritual, só um termo científico, porque ele bloqueia, desalinha o holochakra do indivíduo, faz ele produzir e exteriorizar
energias negativas para o ambiente de sua vida, atrai o obsessor que vai lhe sugar durante muito tempo, e não há desenvolvimento da lucidez, da maturidade, do discernimento, das habilidades, das potencialidades, não há expansão do corpo mental. Há sempre uma estagnação energética que promove a estagnação evolutiva. Podemos prosseguir ou quer fazer um adendo? Não, é interessante o que você falou, porque foi bem colocado isso aí. Na maioria, pode-se dizer 100% dos casos, onde há um processo ligado à droga, uma experiência, né, ligada à droga, aquilo ali fica dentro de uma faixa, né, de manifestação emocional, né? Na maioria das vezes é um processo emocional ou, como a gente costuma dizer, psicossomático, né? Então a pessoa ela não consegue alcançar aquela manifestação, por exemplo, do mental soma, né? Da questão de uma amplitude maior da consciência, né? Dificilmente ela entra nisso aí, tá? Então é bem colocada essa questão aí. Eu tenho feito debates com vários psiquiatras que defendem de forma científica que já está mais que comprovado que o uso da cannabis, da maconha, promove esquizofrenia e que é um dos fatos sociais, o uso da cannabis, que tem colaborado com a expansão do número de esquizofrênicos no Brasil. Claro que não é só a cannabis, como o próprio Fábio Ferrari falou aqui anteriormente, tem outros fatores que promovem a esquizofrenia. Mas um desses fatores, de acordo com esses psiquiatras, é o excesso do uso da maconha e da cannabis. E muitos têm indagado comigo por que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e outros psiquiatras não vêm denunciando isso. Por que está todo mundo omisso, quietinho? Aí a pergunta que eu faço ao Fábio Ferrari não é mais psicologia nem de estudo da consciência, já é o senso comum. Fábio Ferrari, por que é a omissão dos profissionais na área em esclarecer as massas a não entrar nesse universo das drogas? A sempre trabalhar pela prevenção, pela informação. Por que é a omissão? Olha, essa aí já é uma análise social, né, que você está fazendo aí. Mas eu penso que seja muitas vezes porque alguns profissionais, eles não querem, como se diz, lidar com essa condição de fazer uma crítica assim, mais contundente a essa realidade, porque muitas vezes isso vai gerar alguma implicação para ela, às vezes do ponto de vista profissional, do ponto de vista social mesmo, de aceitação social. Então, muitas vezes a pessoa ela evita assim uma condição de uma crítica mais de frente, né, mais contundente em relação a esse tipo de assunto, né? Então a pessoa muitas vezes ela acaba ficando numa condição de omissão ali, né? Ela simplesmente não fala daquele assunto, deixa para lá. A gente vê isso não só em questão de droga, né, mas em questão de outros temas críticos, né? Por exemplo, um deles é essa condição por exemplo, das motos, né? A quantidade de acidente de moto que tem nas cidades, né? E como é que fica isso, né? Por exemplo, as pessoas sabem, o cara compra uma moto, aquilo ali, qual é o nível de estabilidade daquilo? É muito complicado, né? Então, para a pessoa ter um acidente ali e ela, né, causar uma série de injúrias ali físicas para ela, isso é muito fácil, né? Então, também é outro assunto que ninguém fala, né? Mas tem vários. Vamos